O que segue é a correção e comentário dos exercícios de fixação referentes ao estudo do capítulo 1 do Bhagavad Gita como ele é, intitulado Observando os Exércitos no Campo de Batalha de Kurukshetra. Então agora vamos analisar o significado dos versos 8 a 10. Nós vamos analisar a aula de Prabhupada, dada em 12 de julho de 1973. Então a nossa pergunta é a número 15. Por que muitos reis que estavam presentes na Terra durante os passatempos de Krishna eram, em grande parte, considerados demônios? Resposta. Então, quando Krishna apareceu, havia muitos reis. Muito embora eles estivessem sob o governo dos Pandavas, Hastinapura, ainda assim eles estavam lutando. Isto é natural. Se a pessoa não tem consciência de Krishna, então a sua força e opulência vai ser mal usada. E se alguém é consciente de Krishna, então ele usará sua força e opulência de forma apropriada. Então esses reis, que deveriam dar proteção aos cidadãos, deviam treiná-los na concepção védica da vida, eles não estavam fazendo isso. Por isso eles eram demônios. Então esses reis que estavam presentes na Terra durante os passatempos de Krishna, eles eram considerados demônios porque eles não estavam treinando as pessoas na compreensão védica da vida, na compreensão espiritual da vida. Eles eram materialistas e eles estavam guiando as pessoas como materialistas. Por isso eles eram demônios. Então qualquer pessoa responsável pela guia de outros, se essa pessoa não está guiando as pessoas no caminho da compreensão pura da vida espiritual, essa pessoa pode ser considerada um demônio. Mesmo que ela se traje como um líder, mesmo um líder espiritual, se está guiando as pessoas como materialistas, esse líder ele é na verdade um demônio, mesmo vestido de santo. Agora aqui uma pergunta filosófica. Todas são perguntas filosóficas, mas esta é mais metafísica, digamos assim. Então, pergunta 16. Antes da criação, Krishna estava sozinho? Então, devemos imaginar. Antes da criação, se Krishna é anterior à criação, antes da criação Krishna estava sozinho? Boa pergunta. Resposta. Então, tudo aqui é criação de Krishna. Aham sarvasya prabhavo matak sarvam pravartate. Bhagavad Gita, capítulo 10, verso 8. Tudo vem do corpo de Krishna, externo. Por isso, ele é o proprietário. Se eu crio alguma coisa, então eu sou o proprietário. Isso é fácil de entender. Nos Vedas também está dito, Eko Narayana Asit. Antes da criação, existia apenas Narayana. No Chatusloki do Bhagavata também está dito Aham Mevasam Mevagre. Então, antes da criação, havia Krishna. Quando nós falamos Krishna, isto não significa que Krishna estava sozinho. Krishna significa sua forma, seus passatempos, sua parafernália, seu grupo, tudo. Quando nós falamos de um rei, isso não significa apenas o rei sozinho. Então, logo nós falamos o rei, nós devemos entender o rei, o reino do rei, os secretários do rei, os ministros do rei, a rainha do rei, o palácio do rei, tantas coisas. Similarmente, quando os Vedas dizem que Eko Narayana Asit, antes da criação havia apenas Narayana, então era Narayana com sua parafernália, suas expansões. Narayana tem expansões no mundo espiritual, Vaikuntha Jagata, inumeráveis planetas Vaikuntha. Vocês já viram a pintura? Inumeráveis. Nós colocamos apenas 24 nomes, mas existem inumeráveis.
Srila Prabhupada está fazendo referência aqui à capa do primeiro canto do Srimad Bhagavatam, onde você tem ali Vaikuntha Loka no meio da capa, e você tem todos os planetas Vaikuntha ao redor, e você tem também o mundo material ali, o Mahatattva, né, a energia material. E Srila Prabhupada está dando exemplo. A gente colocou apenas 24 nomes, né, na capa, mas na verdade são inumeráveis. Então, antes da criação, o que havia? Antes da criação material, existe a criação espiritual, que permanece sempre. E quando você fala Krishna, Eku Narayana Asit, Narayana significa Narayana e tudo, né, que está ao redor de Narayana. Então essa é uma pergunta bastante filosófica, nesse sentido da metafísica, da essência do conhecimento, né? Então Krishna nunca está sozinho. Krishna, quando se fala em Krishna, você sempre tem que saber que Krishna está rodeado de suas energias, de seus devotos, de sua parafernália, né? Como quando se fala de um rei. Ah, o rei. Não é o rei sozinho. O rei e toda a sua corte. Então, pergunta 17. A vida humana destina-se à solução de alguns problemas. Quais são eles? Quais são os problemas da vida humana? Os problemas que devem ser resolvidos na forma de vida humana. Resposta. Por que ansiedade? Porque nós temos aceitado algo que é asat, algo que não permanecerá. Ansiedade. Vamos perder algo. É claro que vamos perder, porque essa energia material ela não permanece. Mas nós somos eternos. Nós queremos permanecer. Nossa posição natural é a eternidade. Assim, nós não queremos este corpo temporário. Por isso, nós tentamos salvar o corpo tanto quanto possível. Mas ele não será salvo, porque nós temos aceitado algo disparatado que não é compatível com nossa existência. A civilização moderna, eles não sabem isso. Eles pensam que a morte é uma sequência natural. Isso não pode ser evitado. Não, isto pode ser evitado. Isto pode ser evitado. Mas estes patifes, eles não sabem como evitar. Muito embora isto seja mencionado no Bhagavad Gita, como você pode evitar a morte? Nascimento, morte, velhice e doença. Estes são os problemas, mas eles não sabem como resolver estes problemas. Então, os problemas da vida humana que devem ser resolvidos são nascimento, velhice, doença e morte. Então, as pessoas em geral, as pessoas da sociedade moderna, estão simplesmente ocupadas em alguns negócios temporários e eles estão lutando. Eles estão fazendo planos, eles estão fazendo diplomacia, mas eles não tocam no verdadeiro problema. Nem eles sabem como solucioná-lo. Mas este movimento para a consciência de Krishna pode resolver isto. Estes patifes podem entender este fato, que este movimento para a consciência de Krishna não é um sentimento, um assim chamado movimento religioso. Este é um movimento científico para resolver todos os problemas da vida. Isto é consciência de Krishna. Enquanto os materialistas sequer sabem ou pensam nos problemas da vida e não têm ideia de como resolvê-los, o movimento para a consciência de Krishna é um movimento voltado para a solução desses problemas, não para o aumento desses problemas. O movimento para a consciência de Krishna não se destina a ser um meio de algum grupo de pessoas obter fama, dinheiro, prestígio, poder. Não é para isso o movimento para a consciência de Krishna. Não é um movimento materialista. O movimento para a consciência de Krishna se destina a resolver esses problemas: nascimento, velhice, doença e morte. Esse é o propósito das pessoas que fazem parte desse movimento que estuda os livros de Srila Prabhupada. Esse movimento dedicado à missão do Parampara da sucessão discipular. Resolver esses 4 problemas: nascimento, velhice, doença e morte. Isto é consciência de Krishna. Então vamos lá. Pergunta 18. Como tornar-se perfeito utilizando a língua? Resposta. Por utilizar a nossa língua, nós podemos nos tornar perfeitos. Isto também é conhecido na ciência moderna. Por utilizar a língua, uma pessoa pode se tornar perfeita. Sim, este é o processo. Se pela língua você canta o mantra Hare Krishna e pela língua você saboreia prasadam, você se tornará perfeito,
pela simples execução destas duas coisas. Não aceita nada, não permita que nada toque sua língua que não seja algo oferecido a Krishna. Este é um item. E o outro item, ocupe sua língua sempre em cantar Hare Krishna. E assim você se torna perfeito. Então, nós estamos presos dentro do corpo material. Nós estamos imersos na energia ilusória de Krishna, na energia material. Nós devemos nos libertar. Alcançar essa libertação é tornar-se perfeito. Então, como, dentro dessa atmosfera material, tornar-se perfeito? Nós vamos utilizar as coisas materiais no propósito da consciência de Krishna, no serviço a Krishna. E dessa maneira nós vamos alcançar a meta desejada, a perfeição espiritual. Então, dentre os elementos materiais que devem ser utilizados, o sentido material, a língua pode ser utilizada como o aprisionamento da gula, do comer, a luxúria do comer. Como controlar? Nós oferecemos o alimento a Krishna, alimentos puros, alimentos patram pushpam palantoyam, folha, água, frutas, basicamente alimentos lacto-vegetarianos oferecidos à Suprema Personalidade de Deus. Essa comida oferecida a Deus, ela saboreada, ela é um caminho para a libertação. É um alimento diferente, é um alimento espiritual, porque Deus é real, a gente discutiu isso aqui, Krishna é real. Então, o alimento oferecido a Krishna, saboreado com a língua utilizada no caminho da perfeição. E cantar os nomes de Krishna. Não falar sobre coisas materiais, sobre a série que está passando na televisão, ou sobre a política de políticos patifes, ou sobre tantas patifarias, tantas tolices, mas falar sobre Krishna. Krishna é a solução para todos os problemas. O Jagya, a realização de sacrifícios, a realização de atividades espirituais para o prazer da Suprema Personalidade de Deus. Quando a Suprema Personalidade de Deus está satisfeita, os semideuses estão satisfeitos, o mundo fica satisfeito, as pessoas, a natureza se acalma, tudo fica perfeito. Krishna é a solução verdadeira para todos os problemas. Não soluções tolas de pessoas de mente limitada. A solução está nos Vedas. Os Vedas são perfeitos. A todo momento isso é comprovado. E os Vedas o que nos dizem? Que a realização de Jagya é o caminho para a paz e para a prosperidade. O Jagya perfeito é o cantar dos santos nomes de Deus. O sacrifício perfeito é o sacrifício de oferecer tudo a Krishna. Começamos oferecendo o nosso alimento e tornamos o nosso corpo e nossa vida espiritual. Então o caminho da perfeição ele passa pela utilização desse sentido, da língua. Cantar e comer alimento espiritual. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal e ajude a divulgar o curso do Bhagavad Gita como ele é. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.